Desinformação, naquela época, era a causa maior do sofrimento, da falta de respeito, a falta de limites das famílias, dos pais, que coagiam tanto os filhos, tiravam o direito dos filhos pensarem, decidirem. Era um excesso de energia desequilibrada. Depois passou este momento, veio a comunicação, a facilidade de informações, e tudo mais clareou o entendimento do ser humano. Daí veio a liberdade dos filhos, a liberdade que a sociedade oferece, a liberdade que as famílias também dão como carinho, como direito dos filhos. Há um excesso também nessa liberdade. Há um excesso dos pais com os filhos, como se eles não pudessem mais orientar os filhos, ou como se eles tivessem medo de perder os filhos, porque se os pais exigirem um pouco, os filhos, mesmo por falta de moral, que é o problema dos nossos dias, os filhos deixam o lar. Então aí já é um outro extremo. A exigência desequilibrada e a liberdade sem freio, sem equilíbrio, sem bom senso. Nós temos que encontrar, então, um denominador comum. E esse denominador comum chama responsabilidade com a vida. Responsabilidade dos pais, das famílias, responsabilidade da sociedade, responsabilidade do ser humano. Qualquer que seja o seu nível de cultura, de educação, você tem responsabilidade com Deus, porque foi Ele quem te criou. E lá na sua alma tem todas as informações que você precisa de Deus. A sua consciência vai lhe informar sobre as leis de Deus e o respeito que a ela você deve, independendo de cursos feitos no mundo. Essa cultura está na sua alma. Hoje, então, temos liberdade, temos cultura, temos informação a valer. A liberdade está prejudicando o nosso povo. A cultura não é encaminhada para a dignidade de vida. Ela é cultura, mas não é educação. Ela é cultura, mas não é moral. Então aí nós estamos nos perdendo novamente. Na minha mocidade, nós sofríamos por falta de informação. E os pais e as famílias, então, não tinham informação de como se conduzir, como proceder com os seus filhos, com suas famílias. Hoje a informação existe, mas não existe o amor à vida, o respeito à vida, o amor a Deus, a dignidade de vida. Vamos ser mais sinceros, moral. Falta moral no ser humano. Moral em todos os sentidos. Não é num só sentido que fala moral, a pessoa leva logo para o sexo. Não é só isto. Isso é gravíssimo, mas começa antes. Moral começa em casa, com as crianças, com os jovens, até que eles se tornem mais ou menos adultos que acham que têm direito, que são livres para fazer o que bem pensam. Então nós precisamos resgatar a moral de vida, a moral cristã. É ela que vai nos dar o parâmetro para a vida correta, a vida informada pela mensagem de Deus, a vida que vai felicitar você, seus filhos, seus entes queridos, seus amigos, aqueles que participam, de alguma forma participam da sua vida. Moral cristã. E nós ouvimos falar na nossa infância, falavam tanto em moral cristã. Depois de adulta eu vi que a moral cristã que eles falavam era de religião feita na terra. Não era a moral do Cristo, aquela moral que nasceu na manjedoura, aquela moral que nos ensinou a amar e perdoar sempre, aquela moral que nos informou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
aquela moral que levantou os caídos do caminho, que devolveu saúde, visão e equilíbrio, aquela moral que no cimo do Gólgota orou ao Pai em favor da humanidade. Minha gente, quem por acaso não tem essas informações? Hoje, a doutrina espírita se responsabiliza com estas informações. O trabalho do espírita é falar e vivenciar. Ele erra quando ele fala e não faz. Ele está correndo perigo de perder o seu campo mediúnico, o seu campo de contato com os espíritos superiores que lhe mostraram a vida pela ótica espírita. Então, o espírita, ele é repreendido pelos amigos espirituais. Ele não espera que alguém na terra lhe repreenda. A doutrina dos espíritos é toda ela de responsabilidade com Deus, com Cristo, em favor dos companheiros de caminhada, em favor do ser humano. Então, o espírita que se diz espírita, mas não tem dignidade, não tem moral nas suas ações, ele é apenas um frequentador da doutrina ou um estudioso dos livros, mas ele não é a mensagem espírita, ele não é a mensagem cristã, ele não tem direito de falar, vou dar um passe em nome do Cristo, de forma alguma não tem. Então nós queremos dizer que precisamos encontrar o centro da vida, nem um extremo, nem outro, nem liberdade que leve aos descaminhos da vida, aos sofrimentos do mundo, e nem também aquela coação de tirar o direito da pessoa pensar, raciocinar e até decidir quando possível. Os pais precisam tomar conta dos seus filhos e procurar entender por que seus filhos gostam daquele lugar e não gostam daquele outro lugar. Vão até lá, vão procurar onde o seu filho está indo toda noite, marcadinho, porque ele chega depois da meia-noite em casa, eis um rapazinho de 14, 15 anos, já fica pela rua, entregue às drogas, aos malfeitores, às influências negativas. E nós estamos vendo que não foi pela moral, nós não alcançamos a mensagem de Deus pela moral. O tempo está indo, está se escoando, e nós estamos nos perdendo, a sociedade se perdendo pela falta de dignidade de vida, que seria a mesma coisa, falta de moral, de respeito à vida. Então nós somos chamados à responsabilidade agora pelas agressões físicas. Moral estava assim uma fantasia, uma coisa passageira, abstrata. Agora o sofrimento é materializado. Não é mais a angústia, tão somente a depressão. Lá o centro toma passe, recebe orientação, sara, mas não vai aprender, não vai progredir, não vai melhorar-se. E os problemas chegam. Hoje nós temos as informações, infelizmente os canais de comunicação estão aí à vontade, e infelizmente só notícias negativas. É a filha que envenenou os pais, é o filho que matou o pai, que matou a mãe, que matou os irmãos. É o fulaninho lá que saiu armado e foi matando indiscriminadamente. Até a onda do mar, que é uma coisa linda, agora é assassina também. Por quê? Porque a humanidade está distanciada de Deus. Não é de rezação, não, de moral. Moral de Deus, moral divina, moral cristã. Moral que dá saúde, que dá equilíbrio, que dá paz. Moral que equilibra a sua vida financeira também. Porque Deus é amor e não deixa faltar nada aos seus filhos que estão no seu caminho, que estão seguindo as suas orientações. Você é bonzinho hoje, porque está pobre, está doente, está arrebentado pela vida. É bonzinho, é sofredor, é infeliz, precisa. Mas o que foi que você fez com a sua saúde? O que foi que você fez com o seu emprego, com o seu trabalho, com o salário que você fez? Deixou nas noitadas, nas bancas de jogo, nos vícios, na malandragem, enquanto sua família passava falta. Hoje você está acobertado pelo sofrimento, envolvido pelas doenças físicas,
espirituais, morais, familiares. Não existe efeito sem causa. A causa você pode mudar. O efeito já fica muito difícil. A misericórdia de Deus se faz, não há dúvida nenhuma, a misericórdia de Deus se faz. Ajuda você a resgatar tudo com equilíbrio quando você busca as verdades divinas. Pai, eu errei, me dê uma chance para eu acertar. Ele ajuda você, não há dúvida, mas o efeito está aí. Você já produziu um efeito negativo pela causa infeliz que você construiu, usando os seus recursos de maneira negativa. Então a mensagem de Deus, a vida no corpo físico, é importantíssima à luz da doutrina espírita. Sem ela, queridos irmãos, nós vamos continuar nas trevas, na ignorância e assistindo esses dolorosos acontecimentos que povoam os canais de comunicação. São as informações que a humanidade dá para os canais de comunicação. Elas comunicam aquilo que elas sabem, aquilo que elas tomam conhecimento. Nós precisamos produzir atos edificantes, ter vida de equilíbrio, vida sadia, vida divina, para forçarmos a comunicação, a dar atenção à mensagem do bem, a divulgar o bem, a ensinar a humanidade a agir de forma sadia em seu próprio benefício. E o planeta sofre. Enquanto a humanidade desligada das verdades de Deus, o planeta tem as suas consequências, sem dúvida alguma. O planeta é justamente o efeito dos nossos sentidos, das nossas emoções, das nossas atividades, das nossas atitudes. E é aí que nós vamos encontrar a razão de tantos desesperos. Por que isso acontece? Por quê? Estude doutrina espírita, olhe a sua vida, olhe para dentro de você mesmo. Você vai saber por que estaria acontecendo as coisas e para quê. O que é que você deve fazer desse sofrimento? O que é que você deve fazer da indiferença que lhe causam? Para que o nosso planeta está sofrendo essas agressões? Para que nós nos equilibremos. Nós, a humanidade, nos equilibrando dentro das leis imutáveis do Pai, o planeta também será de paz, será de tranquilidade, será de regeneração. Isto começa no seu coração, no seu mundo íntimo. Vejamos como a doutrina nos mostra como nós somos importantes para a vida. Não só a minha vida, mas a sua vida, a vida dos nossos irmãos de caminhada. Então nós não somos qualquer coisa que nasceu de qualquer forma, não. Nós somos de origem divina e temos deveres com a divindade junto a essa maravilha que é o planeta Terra. Essa natureza sublime que nos encanta. E você, ser humano, é a natureza divina mais bela que nós podemos ver, ouvir, sentir, porque fala o nosso idioma e tem o mesmo gosto que nós outros temos, porque é gente como todos nós, feito por Deus, capaz de pensar, de agir, de sentir, de amar, de perdoar e de ajudar.
Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.